Shalom, igreja. Shalom. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Você que pode, abra aí a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 14. Quem veio no culto ontem? Quem veio no culto ontem? Amém. Que palavra ontem? Glória a Deus. Quem assistiu pela internet está aqui hoje? Que palavra ontem? Também? Esse casal aí, irmãos, vou te falar. Dá um apelido para eles hoje. Nessa noite não se chamarão mais Éder nem Kátia. Tu se chamarás língua de fogo, pastora Kátia goela de brasa. Aleluia. Ô glória! Pensa no casal abençoado, irmãos. Glória a Deus, que palavra ontem. Hoje tivemos um ensinamento abençoado da parte de Deus. Eu quero dar um prosseguimento aqui no ensinamento de hoje. Eu vou falar para vocês, irmão. O pastor Éder sabe. 2 horas é muito pouco para estudarmos a porção da Torá. Tem muito conteúdo, é muito ensinamento para a nossa vida. Mas, vamos ao que interessa, amém? Diz o seguinte: nesse momento, todo o povo de Israel gritou desesperado e chorou durante toda a noite. Além disso, todo o povo de Israel começou a murmurar contra Moshe e Arão. Toda a comunidade lhes disse: desejaríamos ter morrido na terra do Egito ou morrido aqui no deserto, porque Adonai está nos levando a essa terra, onde morreremos à espada. Nossas mulheres e filhos pequenos serão levados como despojo. Não seria melhor voltar ao Egito? E eles diziam uns aos outros: vamos escolher um líder e voltar ao Egito. Somente até aqui. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus eterno Pai, em nome de Yeshua, nosso Messias, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, pedindo humildemente que o Senhor perdoe nossos erros, nossos pecados, nossas transgressões. Pedimos perdão, Senhor, porque nós temos a consciência que muitas das vezes pecamos e sabemos, Senhor, que o pecado é a única coisa que nos separa de Ti, Pai. Por isso nos perdoa nessa noite, Senhor, para que nós possamos manter vivo, manter aceso o nosso contato contigo, Pai, com a Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos ensinar, nos instruir, Pai, nos direcionar, Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua presença se faça aqui nesse lugar, Pai, de uma maneira sobrenatural, Pai. Não só molhe as nossas vidas, Pai, mas nos inunde, Pai, que nós possamos sair daqui transbordante da Tua presença, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode se aceitar glorificando o nome do Eterno. Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos hoje a porção chamada Shelach Lecha. Shelach Lecha. Envie para você ou envia. É uma porção fantástica, irmãos, que vai tratar do assunto, um dos assuntos principais que marcou a vida dos filhos de Israel, dos descendentes de Abraão, e foi quando o povo ia entrar na terra prometida. Mas o povo ainda não estava satisfeito com tudo aquilo que eles já tinham visto Deus agir, Deus fazer por meio deles e por intermédio da força de Deus. O povo ainda não estava consciente, não estava crente 100% naquilo que Deus poderia fazer. Deus havia prometido aquela terra ao povo, só que o povo deveria chegar naquele lugar e tomar posse logo de cara. Só que infelizmente, pela descrença do povo, o povo pediu para se levantar 12 espias. E ao se levantar os 12 espias, eles foram ver como é que estava a terra. Você já conhece, eu estou trazendo aqui o que nós aprendemos hoje para recapitular e tomarmos e continuarmos o estudo. E daí, quando isso acontece, Moisés envia os 12 espias, 12 príncipes, um de cada tribo, assim como você já conhece a história. E 10 espias voltam com má notícias, e 2 voltam com uma notícia boa. Se nós pararmos para analisar, o Eterno nessa porção já mostra a trajetória do cristão. Primeiro, o povo saiu do Monte Sinai, onde recebeu a Torá, recebeu a palavra de Deus, esculpida na pedra. Depois foi para a cidade de Hatzerot, a cidade murada, equipada por montanhas, isolada,
povo ficou em isolamento. O que eu entendo com isso? O povo, ao sair do Egito, recebeu a palavra de Deus e em seguida foi inserido em isolamento. Ficaram isolados para não serem contaminados com aquilo que estava no mundo lá fora. Então, ao sair de Hatzerote, eles foram para o deserto de Parã, mais precisamente na cidade de Cádiz, que em hebraico é Kadesh, que deriva da raiz Kadosh, santo. E nós sabemos que a palavra Kadosh significa santo, separado. Ou seja, o povo estava sendo separado para ter um convívio com Deus. E após a separação, eles iriam entrar na terra prometida. Só que o povo, além de ver o maná cair do céu todos os dias, uma rocha que rolava atrás deles minando água, uma nuvem que os cobria de dia e uma tocha que os aquecia à noite, isso não foi suficiente para o povo acreditar nas promessas de Deus. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós recebemos diversos livramentos de Deus, temos algumas experiências com Deus, recebemos a palavra de Deus. Outrora estávamos lá no Egito, recebemos a palavra de Deus, ficamos em um período de isolamento, tirando tudo aquilo que é do mundo de nossa vida. Depois, vamos a um lugar, uma posição de santificação, e ainda assim nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Assim aconteceu com o povo de Israel naquele tempo. O povo esqueceu de todas as maravilhas que Deus já havia feito na vida deles. O povo se esqueceu, o povo tem memória curta. E é assim na nossa vida também, sim ou não? E eu não digo nem da parte de Deus, eu digo da nossa parte, do nosso relacionamento interpessoal. Uma pessoa pode fazer 1000 benfeitorias para você, mas o dia que ela te negar uma, ela já não presta mais para você. O ser humano, infelizmente, ele tem um treinamento dentro de si, no seu subconsciente, que ele só tem olhos para aquilo que é mal, para aquilo que não presta. Já percebeu isso? Se está sol, reclama que está sol. Se está chovendo, reclama que está chovendo. Se está nublado, diz que o dia está feio. Se arruma um trabalho, reclama que o trabalho tira da igreja. Se está desempregado, não vai para a igreja porque está sem trabalhar e está com vergonha. Já percebeu que o ser humano nunca está contente com aquilo que ele tem? Assim também era com o povo de Israel. Imagina só um povo que viu milhares de maravilhas acontecer. Deus abriu o mar para o povo passar. Só isso já deveria ser o suficiente. Sem contar as pragas que Deus os livrou lá no Egito. E eles foram vendo isso uma a uma, e mesmo assim não foi suficiente para o povo acreditar em Deus. E aí o que acontece? Mandam-se os espias naquele lugar. Os espias chegam até lá. E ao chegar até lá, Deus dá uma ordem para que os espias fossem a pé. Os espias poderiam ir a cavalo ou a carruagens, mas há um grande segredo nisso. Nós aprendemos aqui nessa manhã que a palavra espia em hebraico é meraglim. Meraglim significa aquele que anda a pé ou aquele que anda sobre a sola do seu pé. E na cultura judaica, essa parte de andar sobre a sola do seu pé significa exercer domínio, tomar posse. Ou seja, o povo tinha a função de ir lá, olhar a terra, mas ao mesmo tempo já ir tomando posse daquele lugar. Já ir tomando posse da terra que era prometida a eles. Não importava se lá tinha gigantes, anões, se a cidade era fortificada ou não. Será que o mesmo Deus que os livrou das garras dos egípcios, que os livrou do mar, não era capaz de os livrar daqueles homens que estavam ali? Foi o mesmo Deus que prometeu isso, foi o que os livrou. Foi o mesmo Deus. E aí o povo está descrente, e os espias vão para lá. Só que há um detalhe muito importante. Se a terra era prometida, alguém a prometeu. Quem prometeu a terra? Deus. Foi Deus. E quando aqueles 10 espias, que não eram qualquer um, a palavra de Deus nos deixa claro que eram 12 príncipes, 12 líderes. Não era qualquer pessoa, era um cabeça de cada tribo.
Estamos recebendo boas ou más notícias todos os dias? Más notícias. Morreram 300, morreram 1000, morreram 1200. Até a última vez que o irmão me mostrou aqui hoje pela manhã, estava na casa de 1000 e uns quebrados. Só que eu não sei se você reparou, mas muitas das vezes a imprensa dá ênfase no número, mas não dá ênfase na maneira que é contado. Não quer dizer que foram 1900, vamos supor, em 24 horas. Mas foram 1900 mortes contabilizadas em 24 horas, que é uma grande diferença nisso. Existem pessoas que já morreram há um tempo, mas que a morte só foi contabilizada e diagnosticada com corona agora. Por isso o número crescente de mortes. E existem pessoas que porventura morreram, mas que não estavam de corona. E a ordem é que não se escape as sepulturas desses mortos para fazer a autópsia, se eu não estiver enganado. É autópsia, né, tio, que faz no corpo? Autópsia, com risco de contaminação. Ou seja, se morreu com suspeita de corona, pode ser que tenha sido contabilizado como coronavírus, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as notícias que têm chegado para nós são boas ou ruins? Mas como eu falei nessa manhã, o Brasil é um país pequeno ou grande, igreja? Nosso país é um país de dimensão continental. Nosso país poderia ser muito bem um continente. Quantas Franças cabem dentro de São Paulo? Quantas Franças cabem dentro do Brasil? Quantas Itálias cabem dentro do Brasil? Então, se no Brasil morreram 30 mil, na Itália morreram 30 mil, onde morreu mais gente, gente? Onde a Covid-19 foi mais potente? No Brasil ou na Itália? Na Itália. Está na hora de nós começarmos a enxergar as coisas com outros olhos. Outra coisa que nós estamos acostumados a ver e falar mal por influência de outras pessoas. Vou citar aqui uma delas, é o SUS, Sistema Único de Saúde. É Sistema Único? Isso mesmo? Não é o Sistema Universal? Sistema Único, né? Sistema Único de Saúde. Pergunte para qualquer pessoa da área da saúde. Se não fosse o SUS, a situação no nosso país seria muito pior. Se não fosse pelo SUS. Olhem só nos Estados Unidos, que todos glorificam aquele lugar, dizem que é a melhor terra de se morar. Vai para lá para você ver. Quantas pessoas não morreram lá? Está na hora de começarmos a enxergar e parar de dar ouvidos aos espias ruins. As pessoas que só têm olhos para as coisas ruins. Deus te colocou num lugar maravilhoso, glorifique por isso. Aleluia. Deus te deu um emprego maravilhoso, glorifique por isso. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes o problema não está no lugar, mas o problema está em você. Da sua maneira de enxergar a situação. Quero um exemplo claro disso, a vida de José. O problema estava na situação ou estava na vida de José? Estava na situação. Mas José se deixou abater? Em nenhum momento. Porque José tinha um olho diferente na maneira de enxergar. Tinha uma maneira diferente de enxergar a situação. Da mesma maneira a vida de Daniel. A situação era ruim, sim ou não? Mas Daniel enxergou com outros olhos. O interessante é que nós pararmos para analisar, igreja, nós temos diversos ensinamentos que nos mostram que devemos enxergar as coisas de uma outra maneira. Nós pararmos para analisar, aqueles 10 tiveram o poder de influenciar toda a congregação, todas as 12 tribos de Israel. Apenas 10 pessoas, 10, tiveram o poder de influência de mudar a cabeça de todo o povo de Israel. Imagina só se aqueles 12 espias vêm falando a mesma língua, vêm todos em unidade. Vamos para cima que a terra é boa e a terra é nossa. Imagina só o arregaço que eles não iam fazer naquele lugar. Mas trouxeram más notícias.
Mas ainda assim Deus permitiu que 2 espias trouxessem boas novas. Mas o povo preferiu dar ouvido ao quê? As boas ou as más notícias? As más notícias. E o que acontece? Aí começa uma coisa que a pastora Kátia nos explicou muito bem na palavra de ontem. O povo começou a murmurar. E no original essa palavra não é blasfemar, essa palavra é difamar. Começaram a difamar aquilo que Deus havia prometido. Olha só que loucura. Quando nós abrimos a boca para reclamar de algo que Deus colocou em nossa vida, nós não sabemos o tamanho da brecha que nós estamos abrindo, por assim dizer. É isso aí. Nós não sabemos o tamanho da brecha que nós estamos dando no mundo espiritual. Se a sua vida é de Deus, se é Deus quem está no controle da situação, quando você está num momento difícil, Deus está com você, sim ou não? Sim. E por que muitas das vezes nós reclamamos da situação? Porque muitas das vezes nós murmuramos da situação, reclamamos. Devemos tirar o melhor aprendizado daquela situação diante das dificuldades. Não devemos blasfemar. Nós temos um exemplo claro aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Eu poderia falar de pessoas famosas, pessoas conhecidas, mas eu quero glorificar o nome do nosso pastor. Nosso pastor já deu o testemunho dele aqui. Começou uma loja com 2 aquários e hoje ele está conseguindo sustentar a sua família com a loja que ele tem. Não só a família dele, ele está conseguindo gerar 2 empregos. Você pode enxergar isso como pequeno, mas eu enxergo isso como grande. Se dado o atual momento, onde lugares estão se fechando, eu consigo ver a mão de Deus naquele lugar. Eu consigo ver a agir de Deus naquele lugar. Assim como eu consigo também ver a agir de Deus na nossa vida, igreja. O mundo prega a crise. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O mundo fala de dinheiro, crise e tal, não sei o que, não sei o que. Eu não sou economista, não sou nada. Mas você já viu o dinheiro sumir? Desaparecer? O dinheiro não some. O dinheiro muda de mão. O dinheiro muda de lugar. Eu aprendi uma coisa além do livro do Geraldo Rufino, O Catador de Sonhos. Ele traz uma explanação muito boa a respeito de crise. Ele foi um cara que quebrou 9 vezes. E hoje ele tem um negócio que movimenta mais de 50 milhões de anos, se não estiver enganado. Uma empresa de sucata. Se chama JR Diesel. Compra caminhões tombados, retira as peças boas e revende. Sabe como ele aprendeu? Ele começou no lixão, catando coisas dentro do lixão. A trajetória dele começou ali. Quantas pessoas começaram no lixão e estão lá até hoje por reclamação, por murmuração? E aquele homem com os olhos olhando aquilo que é bom, tirou o melhor aprendizado daquilo. E hoje ele tem uma mega de uma empresa. Nós temos exemplos aqui, igreja. Mais uma vez eu quero estar com o nosso pastor. E aí vamos voltar aqui para a palavra. Vamos dar início à palavra agora. Um dos maiores problemas e os mais sérios que existem até nos dias de hoje é o problema da rebeldia. O espírito de rebeldia paira sempre sobre as igrejas. E se nós não estivermos atentos, nós caímos nas garras desse espírito rebelde. Isso é muito comum se ver dentro das igrejas. E nós não somos diferentes. Infelizmente passamos por isso. Já enfrentamos esse tipo de problema. Se nós pararmos para analisar o que aconteceu aqui com o povo de Israel, foi exatamente isso. Deus já havia estabelecido Moisés como cabeça de todas as tribos.
Era Moisés que conduzia o povo. E mais adiante nós vamos nos deparar com o povo pedindo para se levantar uma nova liderança. O povo não estava somente descontente com a terra, mas também com a liderança de Moisés. E aí o que eu acho interessante é que Nimrod, que fundou a Torre de Babel, Nimrod significa literalmente rebelião e Babel, confusão. Lembram-se desse episódio? Onde Nimrod tenta afrontar a Deus, montando uma torre, e ali Deus estabelece a confusão de idiomas, de línguas. O espírito de rebeldia começou por ali. Nós vivemos hoje em dia, igreja, que é pregado lá fora, e nós vivemos em um mundo de igualdade. Só que no reino de Deus não é bem assim que funciona. No reino de Deus, o reino de Deus é baseado em hierarquia e submissão. Em hierarquia e submissão. O mundo lá fora prega a igualdade, igualdade entre homem e mulher, igualdade entre etnias e raças, igualdade de tudo. Só que no reino de Deus não dá para ser assim. No reino de Deus é estabelecida a hierarquia e submissão à nossa liderança espiritual. Nós paramos para analisar. A Bíblia nos ensina que há uma parceria de submissão de uns aos outros. O exemplo claro disso é um homem e uma mulher quando se casam. Os dois se tornam uma só carne. Porém, existe uma submissão ali de quem? Da parte da mulher. Se quiser ter um casamento abençoado, é claro. E para você que está com problema no seu casamento, temos os líderes de casais aqui, Daniel e Renato, presentes nessa noite. Levanta a mão aí para conhecer vocês. Quem tiver problema no casamento, são aqueles dois ali no fundo. Quiser aprender a ter um casamento abençoado, próximo, procure-os no final do culto, amém? Você que está em casa, Daniel e Renato, presbíteros desse lugar, pode auxiliar no seu casamento se você estiver com problema, amém? Então vamos lá, recapitulando aqui. Existe essa submissão, e entre Yeshua e o Eterno também há uma submissão. Yeshua não veio na terra e pregou nada diferente daquilo que a palavra de Deus já nos ensinava, já nos instruía em tempos remotos. Yeshua foi totalmente submisso à palavra de Deus, ou seja, Yeshua é submisso à palavra do Pai. E muitas das vezes nós cantamos e dizemos que somos filhos de Deus, que amamos a palavra de Deus, mas será que nós estamos vivendo segundo a Bíblia nos pede? Será que estamos vivendo segundo a palavra de Deus nos pede? Em submissão à palavra do Eterno? Em submissão à nossa liderança? Quem aqui nunca falou mal do seu pastor? Levante sua mão. Quem aqui nunca falou mal de um líder? Levante sua mão. Quem aqui nunca discordou de uma liderança? Levante sua mão. É muito fácil, igreja, nós cairmos nesse erro. Deixarmos o espírito de rebeldia tomar conta de nós. Nós vamos entender que naquele momento em que os espias trouxeram a má notícia, naquele momento há uma crise de identidade do povo de Israel. Eles perdem naquele momento o referencial que eles tinham da parte de Deus. Percebe que toda uma trajetória acompanhando aquilo que Deus fez se perde por conta de uma notícia ruim. Toda uma trajetória acompanhando as maravilhas de Deus se perde por conta de uma notícia ruim. Você consegue entender o tamanho do problema que é você falar aquilo que não se deve falar? Você abrir a sua boca quando você deve se calar? Estudos rabínicos vão nos dizer que aqueles 10 espias que trouxeram as más notícias tiveram as suas línguas alongadas. Tamanho era que não cabia dentro da sua boca. Imagina só o cara com a
a língua para fora até aqui, tamanho dessa gravata. Detalhe, a língua ficou apodrecida e da língua dos espias que trouxeram as más notícias saíam bichos de dentro da língua deles. Imagina só aquela língua pendurada como um sinal de vergonha, como um sinal daquilo que acontece com aqueles que são rebeldes. A língua pendurada para fora e saindo bicho, aquela língua podre, sem conseguir falar, sem conseguir se alimentar de dentro. E ainda mais, aqueles espias sofreram uma confusão tão grande, e aqueles que deram ouvido aos espias também, que vagaram durante 40 anos e se perderam dentro do deserto. Você consegue imaginar isso, querido? Consegue entender o peso espiritual que é nisso? A murmuração fez com que o povo perdesse a visão e se rebelasse contra a liderança de Moisés. Só que, como eu falei anteriormente, Deus trabalha através da submissão à autoridade. Deus trabalha através da submissão à autoridade. Se existe uma autoridade espiritual, deve ser respeitada como tal. Se existe uma autoridade espiritual sobre a sua vida, deve ser respeitada como tal. Não importa o nível de intimidade que você tenha com essa pessoa. Não importa se ela é seu parente ou não. A autoridade espiritual que Deus estabeleceu sobre a vida dela deve ser respeitada. Eu canso de ver dentro do ministério, e isso é um defeito que o nosso ministério tem, de as pessoas próximas ao pastor, eu não digo nem os parentes, que os parentes você até entende, tio, tia, primo e prima, que o viram crescer desde pequeno, que deram peteleco, que deram cascudo, você até releva. Mas os irmãos da igreja, por terem um convívio com o pastor, esquecem muitas das vezes dessa palavrinha que vem à frente do nome dele. Pastor Rafael, pastora Vanessa. Deixa de ser pastor Rafael e pastora Vanessa, passa a ser o Rafael e a Vanessa. Isso está errado. Se eles são autoridades espirituais na nossa vida, devem ser tratados como tal. Devemos os tratar com respeito. Independente se eles estão certos ou errados, devemos os respeitar por isso. Se nós entendermos que toda autoridade espiritual é dada por Deus, devemos respeitar. E não só a autoridade do nosso ministério, mas as autoridades que estão aí fora. Muitas das vezes erramos em apontar os defeitos de pastores de outros ministérios, pastores de igrejas grandes. E nós sabemos que a igreja é de Deus. Independente se prega heresia ou não, mas a igreja é de Deus. A igreja é do Eterno. Independente de quem prega, de quem sobe em cima do altar, a igreja é de Deus. Muitas das vezes a pessoa pode subir em cima do altar e estar com a vida toda errada. Mas Deus, pelo seu infinito amor e pela sua infinita misericórdia, usa a vida daquela pessoa. Então devemos ter submissão à palavra de Deus. Devemos ter submissão às autoridades espirituais que nos são colocadas na nossa vida. Nós temos que entender, igreja, que todo aquele que hoje é líder dentro de um ministério, um dia ele foi liderado. Deus não vai colocar ninguém para exercer uma liderança na sua vida que não tenha passado por esse período de liderado. Quer ter sucesso na sua vida? Escute uma pessoa mais experiente que você. Quer ter sucesso nos seus negócios? Escute uma pessoa mais experiente que você. Quer ter sucesso na sua vida espiritual? Escute o seu pastor, escute o seu líder. Quantas vezes damos cabeçadas em nossa vida por não escutarmos a palavra que vem do altar? Quantas vezes nós demos cabeçada em nossa vida por não escutar a palavra do nosso pastor? Eu não vou citar nomes, mas nós temos aqui exemplos disso, de pessoas que discordaram daquilo que era pregado aqui nesse lugar, saíram,
Só que depois viram como é o mundo lá fora e retornaram. E eu não estou falando isso com uma acusação, não, estou falando isso com um alívio. É bom ver as pessoas de volta aqui nesse lugar. É bom ver as pessoas se rendendo aos pés do Pai de novo. Se rendendo à palavra no contexto original. Muitas das vezes as pessoas até saíram por dar ouvidos àquilo que não deveriam ouvir. Por aumentar o problema onde deveria diminuir. Aqueles espias que chegaram lá se depararam com gigantes. Se depararam com uma situação difícil. Mas o problema estava no lugar ou estava nos espias? Estava nos espias. Porque o Deus que abriu o mar não era capaz de fazer o povo vencer os espias? Vencer os gigantes, perdão. Deus tinha total capacidade de fazer o povo vencer. E sabe o que Deus está te falando nessa noite? Sabe por que você ainda não venceu o seu problema? Porque você está engrandecendo o seu problema e esquecendo de me engrandecer, assim diz o Senhor. Às vezes você está dando mais ênfase ao problema e esquecendo quem é o seu Pai. Quem é a pessoa que está contigo todos os dias? Quem é a pessoa que renovou o fôlego de vida em sua vida nessa manhã? Será que vai ser preciso Deus deixar que você quebre a cara para que você entenda que é Ele que está no controle da situação? Para que você deixe de murmurar, deixe de reclamar a situação que você está vivendo? Está passando um momento difícil, não se conforme com a situação. Nós já aprendemos com Gideão. Gideão não se conformou com a situação, mas ele agiu, mas em momento nenhum Gideão murmurou. Consegue entender a diferença? A reclamação não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai fazer com que você caia ainda mais. Vai fazer com que você caia ainda mais. Por isso nessa noite Deus quer abrir seus olhos espirituais. O problema está aí, mas é para você enfrentar, não é para você se paralisar, não é para você dar más notícias sobre o seu problema. Nós tivemos aqui uma palavra abençoada de início, não precisava nem ter mais pregação através daquela palavra. Pastor Língua de Fogo já trouxe aqui no comecinho. Já trouxe uma explanação tremenda. Aquela mulher não poderia reclamar a Deus. Ela não poderia murmurar. Não poderia blasfemar. Não poderia difamar a bênção que Deus deu através da vida do profeta. Mas o que ela fez? Está tudo bem. Está tudo bem. E ela foi falar com quem? O profeta naquele lugar era ou não era autoridade espiritual? Para quem que você está levando os seus problemas? Se você começar a entender, o interessante, eu quero trazer aqui mais uma vez, Josué e Caleb. Josué tinha um nome chamado Oséias. Josué era Oséias antes desse acontecimento. Só que Moisés teve que acrescentar a letra Yud no nome de Oséias. Oséias era Roshea. E ao acrescentar o Yud no nome de Oséias, fica Yehoshua. O nome de Oséias significava salvação. Ao acrescentar o Yud, ficou o Senhor que salva. Caleb teve que ir orar, enfrentar perigos para orar em Hebron, no lugar onde os patriarcas estavam enterrados. O que eles fizeram ali naquele lugar? Se separaram dos demais. O que nós devemos aprender com isso, igreja? Está vendo que a pessoa está falando coisa que não deve? Está vendo que a pessoa está trazendo más notícias? Se afasta dessa pessoa, se separa, vai ter com Deus, vai ter com o profeta. Eles tiveram que se separar, sabe por quê? O Rabino Rambam, Moisés Maimônides, traz no seu trabalho, na sua obra na Mishneh Torá, que o ser humano, sem sombra de dúvidas, ele é totalmente influenciado pelo meio que ele vive. Se você está andando com pessoas que só falam de derrota, só falam de fracasso, que só reclamam, que só murmuram, você vai ser um murmurador também, um fracassado. Agora, quer ter sucesso na sua vida? Anda com pessoas de sucesso. E quando eu
sucesso espiritual. Quer um bom exemplo de um casal que criou bem os seus filhos? Está ali, ó. Língua de fogo e goela de brasa. Claro que é um apelido carinhoso, mas eu tenho o maior respeito por esses dois pastores. Pastor Hélio e pastora Kátia. Desde que eles vieram para esse ministério, eu nunca vi Daniel, Vitória, nem Débora correndo pela igreja. Nunca vi nenhum dos três no meio de baderna. Sempre vi os três com a maior submissão à palavra de Deus e ao templo do Pai, a essa casa de oração. Chegavam, se assentavam na primeira cadeira do lado dos seus pais e ali sentavam, assistiam o culto e ouviam a palavra de Deus. Isso não é ter sucesso, igreja, nos dias de hoje? Isso não é ter sucesso? Não é uma criação de sucesso? Está na hora de nós começarmos a dar ouvido às pessoas que têm coisas boas para te oferecer. Não, as pessoas só têm coisa ruim. Está em casa sem fazer nada, não vai ligar a televisão e assistir da TV, assistir o bate. Só traz groselha, só traz notícia que não presta. Notícia boa não vende, igreja, não dá ibope. Pode ver que não tem nenhum canal que traz notícia boa. E se vai falar de notícia boa, fala 2 segundos. Daqui a pouco é só má notícia, má notícia, má notícia, má notícia. Vai ouvir uma palavra, vai escutar uma porção, vai escutar um hino. São coisas que vão edificar a sua vida. Mas não, você prefere assistir o Netflix. Prefere assistir a Ana Maria Mendonça, o Zé Neto Cristiano. Quem mais? Uma Simaria e o senhor que lá? Simone. O Belo. Os Travessos. Só para contrariar o Raça Negra. Raça Negra foi bom nos anos 90. Até hoje era um som bom de se ouvir, mas veja, tem que ouvir coisa que vai edificar a nossa vida. Tempo atrás eu falo por experiência própria. Falo por experiência própria. Estava ouvindo Raça Negra, do nada comecei a escutar. Daqui a pouco eu já estava cheia de manias. E falei, ixi, meu Deus do céu, que para com isso. Por culpa de uma reportagem que eu vi no YouTube. Um garotinho que era fã do Raça Negra foi lá no Danilo Gentili. E assistiu isso aí? Por culpa disso eu lembrei de uma música, fiz a besteira de pôr no YouTube e daqui a pouco eu já estava cheia de manias, toda negócio. Percebe como nós somos influenciados pelas coisas que não são boas? Percebe como somos influenciados? E às vezes viemos aqui, ouvimos uma palavra que vai nos edificar, e quando saímos daqui esquecemos daquilo que foi pregado. Esquecemos de tudo aquilo que foi ensinado. Qual foi a porção dessa manhã, igreja? Alguém lembra o nome? Eu falei no começo. É verdade ou é mentira isso que eu estou pregando aqui? Está na hora de nós começarmos a ouvir aquilo que vai mudar a nossa vida para melhor. Está na hora de começarmos a dar ênfase naquilo que vai mudar a nossa vida para melhor. Está na hora de você começar a usar aquilo que Deus te deu ao seu favor e ao reino dele. Sabe o que eu vejo, igreja? Nós devemos olhar mais para a palavra de Deus no contexto original. O povo murmurou tanto que deixou até Deus maluco. Imagina só, tirar a paciência daquele que é tardio em se irar. Tirar a paciência daquele que é tardio em se irar. Eu tive uma experiência um pouco semelhante, guardaram-se as devidas proporções. Quem é que conheceu o pastor Antônio Carlos sabe o que eu estou falando. O pastor Antônio Carlos é uma mansidão em pessoa. Uma certa vez eu perturbei tanto, aquele homem, que ele até parou de cantar.
Nós estávamos num lugar, ele estava tocando violão e eu só falando coisa negativa, coisa negativa, coisa negativa. Isso já faz uns 3 anos já se passou. Só falando coisa negativa, daqui a pouco ele ficou tão cheio daquilo que ele parou. E o povo de Israel fez a mesma coisa. O povo de Israel fez a mesma coisa. Reclamou quando saiu, foi reclamando do maná, e reclama daqui, reclama dali, reclama daqui, reclama dali. Deus perdeu a paciência quando nós, depois você lê na sua casa, aí no versículo de número 11. Igreja, o interessante é que Moisés, além de ser um grande líder, era um grande intercessor. Moisés era um grande intercessor. Existe uma diferença entre os líderes espirituais judaicos daquela época, não sei se isso predomina até hoje, como os líderes romanos, por exemplo. O líder romano, quando ele assumia a liderança de algum lugar, a primeira coisa que ele fazia era estabelecer o domínio dele por ali, mostrar que ele comandava. Já o judeu, em contraponto, a primeira coisa que ele fazia era se prostrar diante de Deus, era se prostrar diante do Pai. E nós vamos ver aqui 2 situações que desagradaram a Deus. A primeira manifestação da rebeldia do povo foi murmurar, e a segunda manifestação que foi a gota d'água para Deus foi estar preso ao passado. Nós vemos aqui que o povo pedia para voltar para o Egito. Quantas vezes você viu um momento difícil e você não quer voltar para trás? Poxa, lembro que no sábado à noite, essas horas eu estava tomando uma cervejinha, comendo os petiscos, comendo até uma carninha de porco, uma calabresa, cebolada, estava trocando ideia com meus amigos. Quantas vezes você não já passou por um momento semelhante a esse? Pô, esse momento estava em casa agora, descansando, assistindo a televisão, jogando videogame, não sei o que estava fazendo. Mas quantas das vezes nós estamos em um momento difícil, nos deparamos com uma situação difícil e queremos regredir. Mas a palavra de Deus, se você parar para analisar, ela nunca manda você regredir, ela sempre manda você avançar. Porque Deus não quer que você regrida, Deus quer sempre que você avance, que você cresça. Deus quer que você cresça, Deus não quer você olhando para trás, Deus não quer você preso ao passado. O povo errou porque estava preso ao passado. Estava preso na escravidão ainda. Depois de ver diversas maravilhas, o povo ainda estava preso ao momento de escravidão. O povo ainda estava preso naquele lugar. Quando o povo começa a reclamar, Moisés e Arão se prostram diante do povo e começam a interceder para Deus. Deus diz o seguinte: Deus ameaça no versículo de número 11 arriscar o povo diante da face dele e fazer de Moisés uma nação, da descendência de Moisés. Só que Moisés vai interceder a Deus. Sabe o que Moisés fala? Deus, se você fizer isso aí, o povo que ouviu falar do seu nome vai falar que o Senhor é incompetente. O Senhor não teve capacidade de tirar o povo do Egito e trazer a terra prometida. Olha só a coragem de Moisés. Você acha que não é assim também na sua vida? Muitas das vezes aquele pastor que você fala mal é aquele pastor que está intercedendo por você sem você saber. Sabia que sem você saber, pessoas intercedem pela sua vida todos os dias? Acredite no poder da oração, no poder da palavra da sua boca. Aquilo que sai da sua boca tem poder para mudar situações. Os 10 espias falaram coisas ruins. O que aconteceu com o povo? Pagaram o preço. Será que você quer ser responsabilizado também por trazer más notícias? Ou será que você quer ser aquele lembrado assim como Josué e Caleb? Josué até teve o seu nome mudado. Será que você quer ser lembrado como uma pessoa que traz notícias boas ou notícias ruins? Que mudou a vida de pessoas para melhor ou para pior?
Deus quer te usar, igreja. Será que você não entendeu isso ainda? Você tem o poder de interceder por vida de pessoas. Você tem a capacidade e a competência de fazer isso. Sabe aquela pessoa que te persegue? Olhe por ela. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Olhe por ela. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala que não tem mais jeito? Olhe por ela. Não vai nessa ideia que o mundo prega lá fora, não. Tem gente que não tem mais jeito. Enquanto Deus quiser, ainda a gente vai dar a solução. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto Deus quiser, ainda a solução. E eu quero te falar uma coisa, querido. Hoje a palavra de Deus está tratando muito a respeito de submissão. Devemos ser submissos e fazer as coisas todas no tempo de Deus. Nós paramos para analisar, eu já vou encerrar. Em Números 14, 39 a 43. Vamos ler aí, para finalizar essa palavra. Olha o que aconteceu aqui, igreja, nesse momento. Depois que aqueles homens que deram as más notícias pagaram o preço e foram acometidos por pragas, olha o que acontece. 39. Quando Moshe contou essas coisas a todo o povo de Israel, o povo sentiu remorso. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, subiram ao cume da montanha e disseram: aqui estamos e pecamos, mas agora subiremos ao lugar prometido por Adonai. Moshe respondeu: por que vocês se opõem ao que Adonai disse? Vocês não serão bem-sucedidos. Não subam para lá, pois Adonai não está com vocês. Se o fizerem, seus inimigos os derrotarão. Os amalequitas e os quenaíns, os cananeus, estão ali à sua frente, e eles os matarão à espada. O motivo para isso é que vocês deixaram de seguir Adonai, por isso Adonai não estará com vocês. O povo já tinha pecado. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas o povo já tinha feito a cagada lá atrás. O que é que o povo tinha que fazer? Ficar quietinho. Para, fica quietinho. Escuta a voz de Deus. Mas não. O povo pôs a mão na consciência, viu que tinha errado. E aí decidiram agir por sua própria conta. E quando nós decidimos agir por nossa própria conta, por nossa própria vontade, pagamos um preço muito alto. Eu quero te fazer uma reflexão. Quantas vezes você quis fazer algo na sua vida e você tomou a seguinte decisão: eu vou no médico, vou pegar um atestado, vou faltar no serviço e vou apresentar lá depois, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu já vi isso, igreja, e por incrível que pareça, vi aqui dentro. Sabe um evento chamado Encontro com Deus? As pessoas têm o desequilíbrio tão grande de mistificar aquilo, que eles têm a pachorra de pegar um atestado, entregar um atestado, alegando que está fazendo algo para Deus. Será que Deus quer você agindo errado? Será que Deus se aprova disso? Igreja, faça aquilo que está na direção de Deus. Aleluia. Não tome decisões por sua conta e risco. Eu falo disso porque eu vou contar mais uma experiência minha de vida. Hoje eu contei uma de manhã, vou contar outra. Contei hoje de manhã que eu orei para Deus, quero ir para
fantasiado, que eu tinha sonhado, que não era nada aquilo que acontecia nos filmes de Hollywood. Aí eu comecei a orar, quero sair. E aí Deus abriu uma porta. E no meio daquela porta, os meus olhos estavam vendo somente as coisas ruins que tinham naquele emprego. Não conseguia cultuar os cultos de semana, porque eu entrava meio-dia e saía às 10 da noite, era em Santa Mara. Só que naquela época, em 2014, eu já tinha um bom salário, ótimos benefícios. Só que eu comecei a usar a desculpa do culto para querer sair daquele lugar, porque a minha chefe era uma carne de pescoço. Só que o defeito não estava na minha chefe, o defeito estava em mim, igreja. Eu queria avançar na empresa, crescer, mas não fiz nada para isso. Às vezes nós erramos por falta de ação também. Quer prosperar em alguma coisa? Procure aprender primeiro. Procure estudar. Está dentro de uma empresa, quer crescer na empresa, vai estudar aquilo que a empresa te oferece, aquilo que a empresa trabalha. Olha só, eu trabalhava no escritório de engenharia, prestava serviço para o dono da empresa, era office boy diretamente do presidente da empresa. Sabe o que eu fui fazer? Fui tirar a habilitação para dirigir caminhão. Tem alguma coisa a ver, igreja? Tem nada a ver. E aí comecei lá, querendo sair. Aí eu escutei uma proposta do meu pai. Ó, se não está bom lá para você, sai que eu compro um caminhão para você vai trabalhar com caminhão. Nossa, amei aquela notícia. E de quebra, ainda tinha passado em quase todas as etapas do concurso da Polícia Militar, que era o desejo que eu tinha, entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Prestei o concurso, passei no exame na prova escrita, exame físico. Chegou na fase psicológica, eu fui reprovado. E de quebra, o caminhão não chegou. E sabe o que eu fiz antes de tudo isso acontecer? A porta que Deus tinha aberto para mim, eu mesmo fechei. Pedi para ser mandado embora. O dinheiro que eu recebi lá, eu gastei que eu nem percebi. E quando eu fiz isso, não só eu paguei o preço, mas a minha esposa também pagou o preço. Consegue entender quando você age sem ser a permissão de Deus, você se coloca em risco de pagar um alto preço? Foi o que aconteceu com o povo. Primeiro Deus ordenou tomar posse, o povo não foi. Depois quis tomar posse na hora que não era para tomar. Se Deus te prometeu algo na sua vida, espere o tempo de Deus. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Preste atenção nos acontecimentos. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra do Eterno. Infelizmente, nós seres humanos temos o incrível defeito de não valorizar as coisas que deveriam ser valorizadas. Aquilo que é escasso, nós supervalorizamos. E aquilo que temos em abundância, nós barateamos. Um exemplo disso, a palavra de Deus. Um exemplo disso, o contato que nós temos com os nossos líderes. Vou citar um exemplo aqui para finalizar aí. Imagina só se fosse anunciado aqui, sei lá, um nome de peso. Sábado que vem, é um exemplo, tá, igreja? Para que ninguém que não está prestando muito bem atenção aí em casa ou aqui na igreja, é um exemplo. Sábado que vem, vamos ter a companhia de dança aqui, extensão. Também vamos ter aqui, sábado, a companhia de teatro Jeová Nissi. No louvor vamos ter Eli Soares, Carlos Roberto. E quem vai trazer a palavra é o Rabino Yosef Akiva e o Mateus Andona. Igreja, esse lugar é entupido. Por quê? Porque são raras as oportunidades que nós vamos ter de ouvir esses homens, de ver essas pessoas face a face, esse evento face a face. E muitas das vezes Deus usa os nossos líderes espirituais
espirituais que estão aqui, todos os cultos, trazendo palavras abençoadas, e muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de escutar. Muitas das vezes temos a oportunidade de vir ao culto e não participamos e não vimos. Está na hora de você começar a mudar aquilo que você tem enxergado. Está na hora de você começar a mudar as pessoas que você tem colocado perto de você. Está na hora de você começar a respeitar a autoridade espiritual que está na sua vida. Está na hora de você começar a trabalhar a submissão às autoridades que estão dentro de você. Quem sabe essa é uma palavra que você não queria ouvir, que você não esperava ouvir. Quem sabe você esperava uma palavra de empoderamento. Mas se a palavra de Deus veio para te corrigir, dê ouvidos a essa palavra. Amém? Amém? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Preste atenção nesse louvor. E durante o louvor você que ainda